Jorge Sampaoli, novo técnico do Flamengo. Quando você senta na mesa de negociação com alguém e esse alguém sabe que você está desesperado para fechar aquele contrato, esse alguém joga com o seu desespero, tira vantagem disso. E talvez isso tenha acontecido nessa negociação. Talvez o Flamengo, por culpa dele, Flamengo mesmo, tenha entrado assim, fragilizado para conversar com o argentino. Vamos falar sobre isso? Vamos falar do que foi o Sampaoli no futebol brasileiro, nas passagens por Santos, por Atlético Mineiro, e do fantasma Jorge Jesus, que não foi embora. E acho que nunca irá. Like no vídeo, se inscreva, ative o sininho, fim de semana chegando, e nós chegando aos 80 mil inscritos também. Falta bem pouquinho, menos de 1.000 inscritos. Vamos chegar lá, conto com a sua ajuda. Não esquece do like, hein? O like é importantíssimo, e compartilhe o vídeo aí nos grupos rubro-negros. Você que é flamenguista aí, tem grupos, tem amigos que torcem pro Flamengo, que ficam acompanhando os vídeos, a repercussão, querem saber mais do Sampaoli, manda esse vídeo aí, pega o link e joga lá, tá bom? Vai ajudando o vídeo a bombar mais aí. Primeira coisa que me chamou a atenção, vamos mostrar a nota do Flamengo aí, o comunicado oficial do Flamengo, da chegada do Sampaoli, tá aqui, ó. O Clube de Regatas do Flamengo comunica que assinou um acordo com o técnico Jorge Sampaoli para dirigir o elenco profissional até 31 de dezembro de 2024. Esse anúncio foi ontem às 8h14 da noite. Sextou, o Mengão sextou ontem, porque pegou todo mundo de surpresa, apesar de setoristas do Flamengo, a Monique Danello da TNT Esportes falou sobre isso ontem à noite, numa live que nós fizemos no Instagram da TNT Esportes, que ontem à noite, assim, durante o dia, essa informação já chegou lá no Rio. Opa, tem conversa com o Sampaoli. Os dirigentes estavam reunidos no hotel do Rio de Janeiro com um representante do Sampaoli. O Sampaoli está na Argentina ainda. E aí esse acerto foi feito, e tudo muito rápido. Porque o Flamengo está numa situação de desespero, ele não pode esperar. Porque o fiasco está grande, as derrotas estão muito duras, o Flamengo passou pela sequência de 3 jogos mais humilhantes dessa era vencedora, de 19 para cá. Em nenhum momento, e o Flamengo teve crises, hein, de 19 para cá. 5-0 pro Del Valle com o Domi, a final da Libertadores com o Renato Gaúcho, o trabalho do Paulo Souza, mas nenhum momento foi tão delicado quanto esse, quanto essa era Vitor Pereira que durou curta, que durou pouco, que foi curta, e o fiasco continuou no primeiro jogo depois da saída do Vitor Pereira. Essa trinca de Alcas, Fluminense e Maringá foi um negócio assim pra história. A humilhação que o Flamengo passou nesses 3 jogos, um negócio assim, talvez com pouquíssimos precedentes na história do clube. Então o Flamengo jogou com desespero, e o primeiro sinal que fica para mim disso, duração do contrato. Tá aqui, ó. Contrato até, pelas informações que estão chegando, 2024. O próprio comunicado do Flamengo diz isso. Dezembro de 2024. Por que isso me chama a atenção? O Flamengo contratou o Dorival Júnior no ano passado, em junho. Foi até mais para frente do que foi agora o Sampaoli, em junho. E o contrato do Dorival era de 6 meses. O contrato do Dorival era só até dezembro. Tanto que chegou o fim do ano, o Flamengo, não, o time está caindo de produção, o desempenho está ruim, vamos trocar. O Flamengo trocou sem pagamento de multa. Foi lá e contratou o Dorival Júnior só por esse período. Quando você contrata com essa duração aqui, até dezembro de 2024, isso foge do padrão do que a própria diretoria do Flamengo costuma fazer com treinadores anteriores. Isso me dá uma sensação de que o Sampaoli falou, eles precisam de mim para ontem. Então eu posso exigir algumas coisas aqui, como, por exemplo, uma duração maior de contrato, como, por exemplo, e isso nós não sabemos ainda, a gente só sabe a duração, que foi o que o Flamengo confirmou oficialmente, posso exigir um valor interessante de multa, posso me proteger. Porque os emissários do Sampaoli, os agentes, deram um Google e falaram para o Sampaoli, sabe o que nós vimos aqui? Essa diretoria gastou mais de 30 milhões em rescisões nos últimos anos, eles adoram demitir técnico, então como eles estão no desespero, vão botar uma multinha, não sabemos ainda, saberemos. Próximos dias e próximas semanas essas informações vão chegar. Mas esse é o grande problema, ou um dos grandes problemas, gerados pelo erro que o Flamengo cometeu lá atrás. Não vou nem entrar no mérito do nome escolhido, que foi o Vitor Pereira. Só o momento em que a troca foi feita. O risco que o Flamengo quis correr. Só entrando bem rápido no mérito, eu disse que não entraria, eu acho que não foi uma boa escolha. Mas enfim, o ponto principal é, o Flamengo correu um risco enorme
pagou para ver, trocar o treinador, dar 60 dias de férias pro time, trocar o treinador na virada de novembro para dezembro, com 3 finais para disputar entre janeiro e fevereiro. O Flamengo quis pagar para ver e se ferrou. Essa diretoria se ferrou. Então, como ela se ferrou, ela fez M, ela agora tem que corrigir a M. E aí, meu velho, não é fácil corrigir. Na hora de corrigir, você tá desesperado, você não tem tempo para consertar, você vai consertar de qualquer jeito. Não tô dizendo que a contratação do Sampaoli foi uma contratação de um treinador qualquer. Eu acho que o Sampaoli é um bom treinador. Acho que com esse elenco do Flamengo e pela mentalidade, pelo estilo de jogo que o Sampaoli costuma implementar nas suas equipes, eu acho que tem tudo para dar certo mesmo. Eu acho que o Flamengo contratou um nome muito interessante. Mas em que termos, né? Só essa duração de contrato de mais de 1 ano e meio já me pega. Fala, caramba, Sampaoli apertou. Sampaoli botou os caras na parede. E pode ter colocado muito mais. A gente não sabe todas as cláusulas desse contrato ainda, principalmente na questão de valores. O que eu pego da passagem do Sampaoli no futebol brasileiro? A passagem do Sampaoli pelo Santos em 2019 foi uma passagem muito boa, com alguns momentos também muito ruins. Foi uma passagem, eu acho que de extremos. Porque, por exemplo, esse time no Campeonato Brasileiro foi vice-campeão. O Flamengo encantador do Jorge Jesus, histórico, campeão da Libertadores e do Brasileiro, viu esse Santos ser o vice-campeão brasileiro. Esse Santos só ficou atrás do Flamengo no Brasileiro, com um elenco bem menos rico que o do Flamengo. Inclusive, no último jogo do Brasileiro, o Flamengo estava indo para o Mundial, embarcando para enfrentar o Liverpool e colocou titulares em campo na Vila Belmiro e eu estava lá naquele jogo. O Santos enfiou um 4-0. Valia nada o jogo, é verdade. Mas um 4-0 assim, marcante. E era a despedida do Sampaoli, já sabia ali que ele provavelmente não ficaria. E foi assim, um 4-0 para lavar a alma e para deixar como último ato do trabalho um futebol bem jogado, intenso, ofensivo, né? E foi uma atuação muito legal. Ao mesmo tempo que esse Santos conseguiu um vice-campeonato brasileiro muito difícil pelas condições, esse Santos foi eliminado da Sul-Americana pelo River Plate do Uruguai, dentro do Pacaembu, com portões fechados, com punição, é verdade, mas em casa, River do Uruguai, gente. E caiu na Copa do Brasil pro Atlético Mineiro, também estava no Pacaembu nesse dia, tomando um totó do Atlético Mineiro. Nas Copas do Sampaoli pelo Santos foi muito mal. No Campeonato Brasileiro foi muito bem, melhor até do que o esperado. Ele foi o campeão do ano, né? Porque o Flamengo era um time extraterrestre em 2019, né? Era um time que não dava para brincar, não dava para competir no brasileiro. Então, abaixo do time extra-série, histórico, divino, ficou o Santos do Sampaoli. O Sampaoli gosta muito de, pelo menos no Santos foi muito assim, rotações extremas, então era um time que mexia muito a escalação de um jogo para o outro. O Sampaoli brigou muito por um goleiro que jogasse com os pés e teve a coragem de barrar o Vanderlei, que era um ídolo do Santos naquele momento, para trazer o Everson. Primeiro revezando o Everson, depois dando mais jogos ao Everson do que ao Vanderlei. Ele foi impondo vários aspectos da sua filosofia de jogo com o tempo, e quando ele tinha resultados, principalmente no Campeonato Brasileiro, ele ficava mais fortalecido para fazer as mudanças que fazia, mas era um cara muito contundente nessa coisa de cobrar reforços, cobrar diretoria, e muitas vezes ele não batia as metas financeiras com as eliminações e deixava mais difícil essa coisa de trazer reforços. Então, ele cria um ambiente, pelo menos no Santos foi assim, no Atlético também, eu vou falar já, que deixa muito difícil a relação com a diretoria, porque ele torna os problemas públicos, o torcedor compra essa briga contra a diretoria fica acuada e a relação fica complicada, a diretoria não gosta, mas também não dá para tirar um cara que tá ganhando, que tá indo bem no brasileiro e tal, então fica aquela coisa assim, o ambiente, o Sampaoli estica muito a corda, geralmente, dos ambientes. E tem lugar que você consegue trabalhar bem com a corda muito esticada, tem lugar que não dá. A passagem do Sampaoli no Atlético Mineiro, ela também foi marcada por conflitos com a diretoria. Estava até pegando aqui, só para não falar bobagem, que às vezes a cabeça da gente não... O Sampaoli ficou 11 meses no Campeonato Brasileiro. Ele ficou 11 meses no Campeonato Brasileiro, não, no Atlético Mineiro. Ele chega em 2020, inclusive ele coloca esse Atlético direto na Libertadores. Ele chega em março de 2020. Lembra que o Atlético foi eliminado pelo Afogados na Copa do Brasil? Aí o Sampaoli chegou, colocou o time na Libertadores, foi terceiro colocado do Campeonato Brasileiro de 2020
e cobrou muitos reforços. O tempo todo cobrou reforços da diretoria. Então, assim, os grandes problemas do Sampaoli foram nessa direção. Teve também a história do protesto lá da torcida organizada, do finalzinho ali de janeiro de 2021, não é isso? Deixa eu ver aqui, ó. Janeiro de 2021. O Sampaoli ficou irritado com os protestos e ameaçou ir embora do clube, porque a torcida foi lá para cobrar jogadores, para cobrar diretoria e tal, e ele falou, não, então assim eu vou embora. E em vários momentos, muitos, o Sampaoli cobrava a diretoria por reforços e até por salários atrasados. E ele tinha razão. Cobrar a diretoria por pagamento em dia de salário, eu acho que é correto. O cara, como líder de um grupo, ele precisa brigar pelo grupo dele também. O problema é fazer isso publicamente. E o Sampaoli fazia diversas vezes. E essa cobrança por reforços, assim, alguns reforços, a diretoria do Atlético deu pro Sampaoli. Então ele ficava lá cobrando, eu quero reforço. Mas ele foi lá, encheu o telefone do Everson de ligação para levar o Everson dos Santos para trabalhar com ele de novo. Ele teve a chegada do Vargas, ele teve a chegada do Sacha. Então, assim, não é que nenhum pedido do Sampaoli no Atlético Mineiro tenha sido atendido, não é isso. E mais, ele foi embora para ir para o Olympique de Marseille em fevereiro de 2021, sendo que ele tinha contrato até o fim de 2021 com o Atlético Mineiro. Não quis nem saber. Foi lá, rompeu, pegou as coisinhas dele, as malinhas dele e foi embora com a temporada 2021 no começo. Muito por um desgaste provocado por ele mesmo, várias vezes com as coletivas, as idas ao microfone. Isso sem falar, sem nem entrar muito na história da festa lá em novembro de 2020, quando a gente ainda estava no auge da pandemia, quando estava aquela coisa toda do isolamento, o pessoal ainda começando, não sei nem se já estavam vacinando em novembro de 2020, acho que não, acho que estava muito, muito prematuro, a tal da festa lá do Gabriel Andreatta, com 60 pessoas. Gabriel Andreatta, ele é braço direito do Sampaoli, era gerente de futebol na época. E assim, isolamento social e tal, e os caras fizeram uma festa para 60 pessoas. E aí o Atlético perdeu jogadores importantes do Brasileiro porque começaram a testar positivo para Covid. Mas, enfim, esse é um outro capítulo. Então o Sampaoli é um cara que traz resultado. Ele foi vice-campeão brasileiro do Santos, foi terceiro colocado no Atlético Mineiro, colocando os times na Libertadores. Inclusive, essa campanha do Santos no Brasileiro 19 colocou o time na Libertadores no ano seguinte e o Santos quase foi campeão da Libertadores no ano seguinte, de 2020, foi para a final com o Palmeiras e perdeu o título nos acréscimos. Então isso tudo começou com o trabalho do Sampaoli de 2019, ele traz resultado, isso é inegável. Ele joga de uma maneira agressiva, ofensiva, agradável para muita gente, e o Flamengo é um time com um DNA para isso. A história do Flamengo é de times agressivos, times legais de ver, não times reativos. Isso não condiz com o que o Flamengo sempre foi. Então acho que aí já rola um encaixe. Que era, por exemplo, uma crítica que muita gente fazia, um temor que muito flamenguista tinha, com o nome do Tite. Pô, o Tite não vai fazer a gente jogar pra frente. O Sampaoli faz. Costuma fazer os seus times jogarem assim. O Sampaoli, inclusive, vai ter o Gerson nas mãos, e o trabalho dos dois foi legal no Olympique de Marseille. O Gerson rendeu nas mãos do Sampaoli por lá. Ao mesmo tempo, precisa ver como vai ser essa corda. O Sampaoli vai esticar a corda o tempo inteiro? Vai ser o que ele sempre foi? E até na beira do campo, né? Aquela coisa de enérgico, aquela coisa de muitas vezes passar do ponto. Que a gente vê com o Abel Ferreira, por exemplo, aqui, o Sampaoli é dessa escola, tá? É dessa escola de explodir o tempo todo na beira do campo. Isso às vezes é bom, isso às vezes é ruim, mas mais importante do que isso é como vai ser no dia a dia no clube, no Ninho do Urubu. Como vai ser a relação do Sampaoli quando as coisas não derem certo, quando ele achar que precisa de um reforço, quando ele chegar de repente e constatar, rapaz, não fizeram até hoje a reposição do João Gomes, né? Isso é um problema que começou antes de mim, eu quero que resolva. E agora? Mas como é que vai ser essa cobrança? Vai ser na boa? Vai ser num tom moderado? Vai ser chutando a porta, esticando corda? Não sei. Aí nós precisamos ver. Porque o Santos ele tem um nível de cobrança, de exposição, o Atlético Mineiro tem um outro, por ser um clube da capital, né? Por ter uma mídia maior presente ali no dia a dia, e o Flamengo tem uma outra ainda mais diferente. Então, Sampaoli precisa entender exatamente onde ele está indo, onde ele está pisando, e acho que
Ele entende, né? Acho que trabalhando no futebol brasileiro como trabalhou, ele sabe exatamente o que é o Flamengo, o que representa, o que significa e como repercutem as coisas por lá. E o fantasma Jorge Jesus, para fechar o vídeo, ele continua no ar, porque quando foi divulgado o nome do Sampaoli, vários flamenguistas, não sei se eles são a maioria, se eles são a minoria, eu não sei, mas eu sei que eu fui impactado por comentários de gente dizendo: era para esperar o Jorge Jesus. Minha opinião sobre isso: não dá mesmo para esperar o Jorge Jesus. Acho que o confronto contra o Maringá, a apatia do time, tudo que aconteceu lá no Paraná, acho que isso tudo mostrou que não dá. Se algumas pessoas ainda achavam que dava, depois de quinta-feira, realmente não dá. Tem uma doença grave se alastrando pelo corpo e você precisa trazer alguém para resolver. Aí você tem um médico que está disponível agora e tem um outro que já te serviu muito bem, mas ele está amarrado agora com outro paciente, ele não pode vir. Você vai ficar esperando então? Você vai correr o risco de ficar mais doente daqui a um mês e meio e de repente a doença não ter solução mais? Ou você vai chamar alguém disponível agora e bom também, com histórico, com credenciais, para resolver teu problema? Gente, não dá. Tem um brasileiro para começar no domingo, amanhã, mais conhecido como amanhã. Tem uma primeira fase de Libertadores, onde o Flamengo não pode mais perder pontos. Se ele perder ponto pro Nublense quarta-feira do Maracanã, vai ser um inferno. E depois ele vai ter os 2 jogos mais difíceis do grupo contra o Racing. E ele tá zerado do grupo até agora. O Flamengo está perdido em campo, completamente perdido. Não dá para esperar. Além disso, vamos imaginar o seguinte. Não, mas não era nem questão de esperar. Era só conversar com Jesus, pagar a multa que ele viria. Eu duvido que o Jorge Jesus teria coragem de largar um time vice-líder do Campeonato Turco, um dos grandes do país como o Fenerbahçe, brigando pelo título com o Galatasaray, que é um rival nacional, a 6 pontos de distância. Ontem até aumentou para 9, porque o Galatasaray jogou primeiro na rodada e goleou por 6-0 lá, mas o Fenerbahçe ainda vai jogar e pode manter a distância. Eu duvido, faltando 12 rodadas para acabar o campeonato, brigando pelo título, duvido que o Jorge Jesus fizesse esse movimento de aceitar, pagar multa, vir agora, pegar um avião lá em Istambul e vir para cá. Duvido. Até porque isso fecharia portas futuras para o Jorge Jesus na Europa. Isso deixaria um péssimo recado para o mercado europeu. Olha aí, ó. É um cara que a gente não pode confiar. Ele pode largar a gente aí faltando 10, 12 rodadas para acabar o campeonato, a gente brigando pelo título. Esqueçam isso. Isso não aconteceria. A história do áudio vazado do Jorge Jesus foi para jogar mais pressão em cima da diretoria, como ele já fez em outros momentos. Eu tenho o direito de suspeitar disso, né? Eu suspeito que o Jorge Jesus tenha sido responsável pelo vazamento do áudio. Eu suspeito sim. Suspeitar não é crime nenhum. Eu tenho total direito de pensar isso. Aliás, tenho o direito também de suspeitar muito sobre o caráter do Jorge Jesus na hora de negociar um contrato, na hora de estabelecer relações com clubes. Era um cara com quem eu teria muita dificuldade de lidar. Bastante, provavelmente, pelo meu estilo e pela maneira como Jesus conduz as suas relações. Acho que não ia dar certo, não. Acho que ia ter um choque feio aí. Então, assim, não dava, gente. Não dava. E de uma vez por todas, o Flamengo precisa se livrar do fantasma Jorge Jesus. Ou vira a página. E o Flamengo, aí nesse caso, eu não estou falando só de diretoria. Eu estou falando... O Flamengo ele é composto por um monte de gente. Pela diretoria e pela sua torcida. Pelos seus admiradores, pelos seus fãs, pelos simpatizantes. É uma grande comunidade, né? Nacional, enorme, formada por milhões de pessoas. Essa página precisa ser virada por todos. Tem 2 maneiras de se virar essa página. Admitindo que passou e não vai voltar mais, e ficando para a história, e deixando no coração ali a lembrança do que foi 2019, ou em algum momento, quando possível, trazê-lo de volta e encerrar isso de vez. Aí ele ganha tudo de novo, ganha uma estátua na Gávea, vira nome de rua no Rio de Janeiro, vira nome do estádio que o Flamengo vier a construir um dia, ou ele perde e aí a gente fala, puxa vida, então valeu por 2019, não deu para repetir mesmo, 2019 foi mágico, foi fora da curva, grande abraço, beijo, amamos você. Mas tem que acabar essa história. Não dá, o Flamengo vai trocar de técnico outras vezes, o Sampaoli não vai ficar a vida inteira no Flamengo. Toda troca de técnico vai se falar em Jorge Jesus, gente. Isso faz mal ao próprio Flamengo. O Flamengo precisa andar. A vida do Flamengo andou depois do Jorge Jesus, gente. O Flamengo ganhou o Brasileiro, o Flamengo ganhou a Copa do Brasil, o Flamengo ganhou outra Libertadores, apesar de tudo. Apesar de não ter mais o Jesus e apesar dos erros dessa diretoria. Então,
A vida tem que seguir, gente. Pelo amor de Deus. É isso. O que você pensa? Gostou do nome? Gostou da chegada do Sampaoli? Eu acho que pode dar certo. Acho mesmo. Das opções que tinha de mercado, acho que o Flamengo escolheu, na teoria, um bom nome. Muito melhor do que Vitor Pereira. Vamos ver se os resultados serão muito melhores também. Deixa a tua opinião nos comentários. Bom sábado. Amanhã nos vemos no Jorge Igor Responde. Tchau.